Dizem que algumas histórias não deveriam ser contadas numa igreja. Essa é uma delas. Durante muitos anos, os moradores de uma pequena cidade do interior evitavam falar sobre o que havia acontecido com o padre Anselmo. Quando alguém tocava no assunto, os mais velhos apenas balançavam a cabeça, devagar, e mudavam de conversa, como se o simples ato de lembrar pudesse trazer de volta algo que jamais deveria ter existido. Padre Anselmo era conhecido em toda a região por sua fé inabalável. Havia passado décadas celebrando missas, visitando enfermos nos leitos, aconselhando famílias em tempos de dor e de alegria. Para quem o conhecia, era um homem incapaz de sentir medo, daqueles que entravam na escuridão sem hesitar, porque acreditavam carregar a própria luz consigo. Mas foi justamente ele quem viveu a experiência mais aterrorizante já registrada naquela paróquia. Tudo começou numa noite de inverno, quando a chuva caía forte sobre o telhado antigo e o vento fazia os vitrais vibrarem de tempos em tempos, como se algo de fora tentasse entrar. A igreja estava quase vazia. Padre Anselmo preparava a missa das 7 quando percebeu algo estranho. Os bancos estavam completamente desertos. Ainda faltavam alguns minutos para o início da celebração, mas normalmente os primeiros fiéis já estariam presentes, acomodados em seus lugares de sempre, folheando os inários, com aquele movimento familiar de quem repete o ritual há anos. Mesmo assim, ele continuou os preparativos. Acendeu as velas, organizou os livros litúrgicos, caminhou até o altar com a serenidade de sempre. Foi nesse momento que ouviu o som. Um único passo, lento, pesado, vindo do fundo da igreja, com um eco que não deveria estar ali. Padre Anselmo levantou os olhos e viu. No último banco havia uma pessoa sentada. Estranho, o que fez o sacerdote piscar, olhar de novo, sentir o primeiro traço de algo que ainda não reconhecia como medo. Era que ele tinha certeza absoluta de que o local estava vazio poucos segundos antes. A figura permanecia completamente imóvel, cabeça baixa, mãos apoiadas sobre as pernas, sem qualquer movimento, como uma escultura que alguém tivesse colocado ali enquanto ele olhava para o lado. O padre respirou, imaginou que fosse algum fiel que houvesse entrado silenciosamente pela porta lateral e começou a missa. Durante toda a celebração, porém, algo parecia profundamente errado. Sempre que olhava para o fundo da igreja, a pessoa continuava exatamente na mesma posição. Não cantava, não respondia às orações, não fazia o sinal da cruz. Apenas permanecia sentada, observando com aquela imobilidade que não era de cansaço nem de timidez, mas de outra coisa que Padre Anselmo não soube nomear naquele momento. Quando a missa terminou e os poucos presentes começaram a sair, a chuva havia diminuído e a igreja foi ficando vazia, ou quase vazia. A figura continuava no último banco. O sacerdote respirou fundo, caminhou pelo corredor central. Quanto mais se aproximava, mais sentia aquela sensação estranha tomar conta do ambiente. Um frio intenso e localizado, como se a temperatura ao redor daquela pessoa fosse regida por leis diferentes das que governavam o restante do mundo.
Quando finalmente chegou perto, parou. O homem usava roupas escuras e antigas e mantinha o rosto escondido pelas sombras, de um modo que parecia deliberado, como se a própria escuridão colaborasse para mantê-lo oculto. Meu filho, a missa terminou, disse o padre. Nenhuma resposta. Está precisando de ajuda? Silêncio. Então o desconhecido levantou lentamente a cabeça e sorriu. E foi nesse instante que o padre Anselmo percebeu que havia algo profundamente errado. Os olhos do homem pareciam completamente negros, sem brilho, sem reflexo, sem vida, como dois buracos abertos no meio do rosto. O sacerdote sentiu um arrepio percorrer sua espinha, do cóccix à nuca, mas tentou manter a calma. Perguntou novamente se ele precisava de alguma coisa. O homem respondeu com uma voz baixa, uma voz que parecia vir de muito longe, de dentro de algum lugar que não existia em nenhum mapa para alcançar. Eu vim apenas assistir, disse. Depois disso, levantou-se, passou pelo padre e saiu pela porta principal. Mas quando o padre Anselmo correu até a entrada para observá-lo, não havia ninguém do lado de fora. Nenhum som de passos, nenhuma silhueta na rua molhada, nada. Era como se a figura tivesse se dissolvido na noite. Nos dias seguintes, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Velas se apagavam sozinhas, portas fechadas apareciam abertas pela manhã, objetos mudavam de lugar durante a madrugada. E sempre à noite, alguém parecia caminhar pelo corredor da igreja. Aquele passo único, lento, pesado, reverberando no silêncio. Os moradores começaram a comentar. Alguns diziam ouvir sussurros que não conseguiam entender. Outros juravam ter visto uma sombra parada perto do altar com a cabeça inclinada, como se examinasse algo no chão. Padre Anselmo tentou ignorar tudo aquilo. Tentou até a noite em que voltou a celebrar uma missa com a igreja cheia e o sermão transcorrendo normalmente. Até que uma das velas do altar se apagou sozinha. Depois outra e outra, até que todas as chamas desapareceram ao mesmo tempo. E o silêncio tomou conta do lugar como um peso físico, como uma mão pressionando os ombros de cada um que estava sentado ali. Foi quando uma gargalhada ecoou pelo templo, grave, profunda, impossível de localizar, vinda de um lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Algumas pessoas saíram correndo, outras começaram a rezar em voz alta, os olhos fechados, as mãos entrelaçadas com força. Padre Anselmo permaneceu imóvel, porque ele reconheceu aquela voz. Era exatamente a mesma voz do homem que aparecera na última fileira. Naquela noite, o padre passou horas sozinho na igreja, rezando, pedindo orientação, pedindo proteção. E foi ali que ele tomou uma decisão. Se aquilo realmente fosse uma presença demoníaca, ele precisava enfrentá-la diretamente. Na semana seguinte, realizou uma vigília. As luzes permaneceram apagadas, apenas algumas velas iluminavam o altar. A igreja estava vazia, somente ele e o silêncio que, nos lugares sagrados, tem uma qualidade diferente do silêncio de outros lugares. Pouco depois da meia-noite, ouviu novamente os passos, lentos, pesados, vindos do fundo da nave.
Desta vez, porém, não sentiu medo, ou decidiu não sentir, e talvez seja a mesma coisa. Levantou-se e segurou o crucifixo, caminhou em direção à escuridão. Os passos pararam, então uma voz surgiu das sombras, mais próxima do que ele esperava. Finalmente estamos sozinhos, Padre Anselmo. O que aconteceu naquela madrugada jamais foi explicado. Ninguém sabe exatamente o que ele viu, o que ele enfrentou, o que foi dito ou feito nas horas que se seguiram. Mas quando os primeiros fiéis chegaram para a missa da manhã, encontraram o sacerdote ajoelhado diante do altar, exausto, pálido, segurando o crucifixo com tanta força que seus dedos estavam feridos. Ao ser questionado, ele respondeu apenas uma única frase, que continuou assombrando aquela cidade durante décadas. Há coisas que entram na igreja não para rezar, mas para serem vistas. E nunca mais falou sobre o assunto. Até hoje, os moradores afirmam que, em certas noites de chuva, uma figura solitária aparece sentada no último banco daquela antiga igreja, imóvel, em silêncio, assistindo à missa, esperando, como se ainda estivesse aguardando o momento certo para se levantar novamente.